Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-vos falar de VBA, mais especificamente do objeto Range, que é um dos principais objetos que nós podemos ter na linguagem de VBA, e vou falar-vos das várias possibilidades que nós temos para selecionar células com este objeto. Ou seja, será o objeto Range e o método Select. Muito bem, eu vou começar por aceder ao Visual Basic Editor. Vocês podem aceder pelo menu Developer, Visual Basic, ou então Alt F11 para aceder ao Visual Basic. Eu vou utilizar a Immediate Window, que neste momento já está ativa. Quem não tiver a Immediate Window podem utilizar o menu View e escolher a opção Immediate Window ou Ctrl G. E vou começar então por fazer a primeira string de código. Então, basicamente vou escrever range A1, aspas, dentro de aspas, fecho os parênteses e select, que é o método select do objeto range. E neste caso vou selecionar basicamente a célula A1. Se eu fizer enter, conseguem logo ver a célula A1 a ficar ativa. Agora, se eu pretender selecionar várias células juntas, eu vou reaproveitar o código que está aqui, vou deixar as aspas e os parênteses e vou só alterar o endereço de células, ou seja, por exemplo, A2, dois pontos, C2. E se fizermos enter, temos então um conjunto de células, desde a célula A2 até a C2 selecionada. Bom, podemos também selecionar uma matriz de células. Por exemplo, eu vou selecionar da célula A3, fecho as aspas, e agora vírgula, e vou selecionar até a célula, por exemplo, D7. D7, ou seja, duas strings de endereços entre aspas e a vírgula para separar os nossos endereços. Se eu fizer enter, tenho então desde a célula A3 até a célula D7 uma matriz selecionada. Bom, agora podemos também selecionar células em separado. Por exemplo, se retirarmos as aspas e mantivermos apenas a vírgula a separar os dois intervalos, por exemplo, posso colocar aqui A4, D4, por exemplo, ou C4, como quiserem. Se fizermos enter, temos então só a célula A4 e só a célula D4, duas células separadas. Depois podemos conjugar vários intervalos também. Por exemplo, vou apagar tudo o que está aqui dentro e vou então colocar A5, por exemplo, A3, por exemplo, a célula A3. Depois vou conjugar, por exemplo, desde a célula B1 até a célula B5, por exemplo, vírgula, e desde a célula D1 até a célula D5. Okay? O que é que acham que vai acontecer aqui? Vamos selecionar vários intervalos, alguns deles contíguos e outros separados. Então temos a célula A3, A5, B1 até B5 e D1 até D5. Ok? Depois, outro cenário um bocadinho diferente, que é, imaginem quando vocês têm variáveis e querem que um dos valores, por exemplo o valor da linha, seja um valor que seja iterado ao longo do intervalo, por exemplo. Então aquilo que fazemos é, por exemplo, temos a coluna A e juntamos o i comercial e damos o número da linha com um número específico, ou seja, linha 6. Este número é o tal que pode ser iterado através de um loop, por exemplo. E vamos desde a célula A6 e vamos colocar também aqui a célula C, aspas, e comercial e também a célula C6, ok? E vamos fazer também o método select. Então neste caso temos desde a célula A6 até a célula C6, ok? Em que a particularidade aqui é termos o número da linha que pode ser uma variável, basicamente. Muito bem, existem também outras formas de selecionar células, estas já não tão habituais, pelo menos comuns, mas será através do objeto cells, ou propriedade cells, melhor dizendo, que vocês podem aplicar. Por exemplo, vou então ter o range, e depois aqui tenho a propriedade cells, e dentro da propriedade cells dou então o número da linha, por exemplo a linha 7, e o número da coluna 1, e este é o primeiro endereço, ou seja, a primeira referência. Depois a segunda referência, novamente com a propriedade cells, vou dar novamente o número da linha e o número da coluna. E fechamos a propriedade cells e fechamos o método, ou neste caso o objeto range. Fazemos select. Fazendo enter, temos então desde a célula A7 até a célula C7. O que é o A e o que é o C? O A é a coluna 1 e o 3 é a coluna C, ok?
podemos ter também cenários em que precisamos selecionar especificamente uma célula com uma coordenada específica dentro de um intervalo já definido. Então vamos supor que temos aqui um intervalo definido, que é, por exemplo, um intervalo desde a célula A1 até a C7. Okay? E dentro deste intervalo temos a propriedade cells novamente, na qual vamos escolher a coordenada com a linha 4 e a coluna número 2. Okay? E fazemos o select para selecionar especificamente este intervalo. Então temos a célula B4 selecionada dentro do intervalo do A1 até ao C7. Por último, e talvez o método mais simples quando vocês usam nomes, é selecionar uma referência do nome. Por exemplo, vou selecionar aqui um conjunto de células e este conjunto de células vou-lhe chamar nome, por exemplo, ok? Então, no Visual Basic, eu posso selecionar um intervalo que se chama nome. Okay? Vou só clicar fora para podermos ver o que acontece e select. Então, vou selecionar o nome. Então seleciono o conjunto de células que tem a palavra nome. Vou mostrar como selecionar linhas e colunas. Então, sem mais demoras, vou passar para o Visual Basic Editor, VBE, e no VBE vou trabalhar aqui na Immediate Window novamente, e se quem não tem, podem aceder ao menu View e tem aqui a opção Immediate Window. E aqui é que eu vou então criar as minhas linhas de código para vermos então o que está selecionado. Muito bem, começando com a seleção de uma coluna. Se eu quiser selecionar uma coluna inteira, tenho aqui o Object Range e basicamente colocamos a indicação da coluna desta forma para selecionarmos toda a coluna B. Select, Enter, e temos então a coluna B toda selecionada. Se eu quiser, por exemplo, selecionar uma linha, basta trocar a referência da coluna por uma referência de linha, por exemplo, 5, 5, linha 5, Select, e temos então toda a linha selecionada. Agora, se eu quiser selecionar, por exemplo, um conjunto de colunas separadas, por exemplo, temos toda a coluna A, por exemplo, toda a coluna C, por exemplo, e toda a coluna D, pode ser, por exemplo. Ok? Então temos AA, CC, DD. Só aspas a abrir, só aspas a fechar e vírgula para separar. E então temos as 3 colunas selecionadas. Bom, o mesmo processo é feito para as linhas, ou seja, se eu quiser, por exemplo, a linha 6, por exemplo, a linha 8, por exemplo, e a linha 10, por exemplo, ou seja, as linhas intercaladas. Select, para confirmar a linha de código, linha 6, linha 8 e linha 10 selecionada. Então, agora, podemos fazer o processo com um conceito um bocadinho diferente, que é, dentro do objeto Range, usarmos a propriedade ou objeto Columns para selecionar linhas ou colunas. Então, por exemplo, temos o método, aliás, o objeto Range, e dentro deste objeto Range temos o objeto Columns, ok? E nas colunas nós vamos referenciar a coluna pelo seu índice, ou seja, coluna 1, por exemplo, e coluna 3, ou seja, columns novamente, e a coluna 3. Fechamos os parênteses para o range e temos então depois o método select. E então estou a selecionar todas as colunas desde a coluna 1 até à coluna 3. Tal e qual como existe para as colunas, também temos o objeto rows, para selecionar um conjunto de linhas, ou seja, rows da linha 1 até à linha 5, por exemplo, rows 5. E então temos selecionado tudo desde a linha 1 até à linha 5. Vamos falar sobre o VBA, sobre o objeto Range e duas propriedades também muito utilizadas. A propriedade Count, para contar quantas células é que o intervalo tem, e vamos aproveitar esta propriedade e ver outra propriedade também, que é a propriedade Current Region, que nos permite selecionar logo uma região de uma determinada zona, ou seja, aquela mancha de texto ou mancha de valores que nós temos num determinado intervalo. Bom, então, para vermos estas duas propriedades em VBA, eu vou começar por criar aqui uma matriz, onde vou só colocar valores, se calhar uma matriz 10 por 10, para percebermos que a contagem vai ser logo fácil de entendermos. E então vou colocar aqui um valor, por exemplo, valor 5, e Ctrl Enter para preencher logo este intervalo todo. Pronto, é esta região
que eu vou querer contar quantas células é que tem e basicamente também perceber como é que eu posso selecionar de uma forma muito mais simples. Então, vou aceder ao separador Developer e Visual Basic e vou utilizar a Immediate Window novamente. Não vale a pena estar a criar uma rotina para criar esta nossa execução deste projeto e vou então visualizar aqui a nossa mancha e basicamente nós podemos fazer o seguinte. Então, podemos começar com o objeto Range, não precisamos ter obviamente maiúsculas, mas pronto, vou colocar então Range A1, 2 pontos, J10, 2 pontos, J10, agora sim, e se eu quiser fazer a propriedade Count deste intervalo, se eu fizer Enter vai-me dar um erro porque eu não estou a atribuir nada ao meu valor, por isso eu quero colocar uma questão ao VBA, então tenho que colocar o ponto de interrogação antes para poder obter informação. A Immediate Window serve muitas vezes para isto, está bem? Para poderem consultar algum valor ou alguma propriedade de um objeto. E então, se eu fizer Enter, tenho então 100, que é o valor das minhas células, lá está, uma matriz 10x10, terá que ter 100 células naturalmente. Agora, este processo é um bocadinho complexo e chato de fazer, ou seja, temos de estar sempre a atribuir as células para contar o nosso intervalo. Então, podemos aproveitar a propriedade Count dentro de outra propriedade, que é a propriedade Current Region, ou seja, eu começo por indicar apenas uma célula, por exemplo a célula A1, que é a minha primeira célula, e vou obter a propriedade Current Region primeiro, e aquilo que o VBA vai fazer é selecionar toda a mancha de células adjacentes a esta célula A1, e nesta, basicamente vocês podiam fazer aqui um Select, não é? Neste caso, mas não é necessário, por isso vou fazer logo a opção Count para ver quantas células é que esta região tem. E então temos novamente o valor de 100. Basicamente temos então a possibilidade de colocar o nosso intervalo ou a seleção da região atual para fazer a contagem. E estas duas propriedades também para vocês obterem informação, que podia estar por exemplo numa message box, são bastante úteis para podermos analisar os nossos dados. Vamos falar sobre a propriedade Name, ou seja, basicamente vocês têm a possibilidade de atribuir nomes a uma célula ou um conjunto de células e podem fazê-lo através do separador Formulas, Name Manager ou se calhar até de uma forma ainda mais simples, que é aqui na Name Box atribuírem o nome a uma célula ou um intervalo de células. Hoje vou-vos mostrar então como é que podem fazer em VBA. Bom, então vou aceder aqui ao separador Developer e ao Visual Basic. Estamos então no VBA, Visual Basic for Applications, neste caso o editor, o VBE, e vou até utilizar apenas a Immediate Window, não vale a pena estar a criar uma rotina para fazer aqui a nossa execução do nosso projeto, que é muito simples, e por isso aqui na Immediate Window vou já executar o código. Bom, então vamos supor que eu quero atribuir à célula A3 um determinado nome. Basicamente, começo com o objeto Range, seleciono a célula A3, não se esqueçam das aspas e de fechar os parênteses, e vou então, através do ponto, escolher as propriedades e vamos à propriedade Name, ok? E na propriedade Name vamos atribuir, ou seja, o sinal de igual vai atribuir um valor a essa propriedade Name, se queremos alterá-la, neste caso, e esse é o objetivo. Vou colocar então a célula A3, por exemplo, ok? Não se esqueçam que os nomes não podem ter espaços, por isso eu não coloquei espaços. Faço Enter para confirmar e vamos então verificar se temos o nome atribuído, célula A3, temos então a nossa célula A3. Bom, então voltando ao VBE. Claro que vocês podem atribuir a um intervalo de células também o nome, através do VBA, como é óbvio. Então, vamos supor que eu vou atribuir desde a célula B1 à célula B10 um nome, ou seja, B1, dois pontos, B10, e novamente a propriedade Name, que vai ser igual a intervalo B, por exemplo. E mais uma vez temos, vamos confirmar, temos então intervalo B. Bom, se repararem o que eu estou a fazer no Excel é, através da nossa caixa de texto, da nossa name box, se eu clicar no intervalo, ou no nome do intervalo, eu seleciono automaticamente essas células. Naturalmente, vocês podem fazê-lo através do VBA, ou seja, através de código. Por isso, aquilo que podemos fazer é, por exemplo, range intervalo B. Se fizermos select, temos automaticamente o nosso intervalo selecionado. Aí está, propriedade name para poderem atribuir nomes aos vossos intervalos. Agora já podem escolher fazer através de VBA ou fazer através da interface utilizador.
vou abordar uma propriedade muito importante, que é a propriedade offset. Basicamente, para quem conhece a função offset do Excel, é muito parecida, pois desloca a referência de uma célula ou do intervalo por linhas e colunas. Bom, então eu vou aceder ao Visual Basic Editor, Alt F11, e vou criar aqui um mini módulo, um pequeno módulo, com uma subrotina, que é deslocar. Deslocar, pode ser assim. Ok. E vou começar por escrever ou colocar um valor numa célula. Vou colocar aqui um range C5, por exemplo, e o valor vai ser igual à palavra base, que é a nossa célula de base, e F5 para correr a rotina. Muito bem, então, depois de ter então a nossa célula base, eu vou aproveitar aqui uma parte do código, ou seja, vamos ter sempre o range C5, e este intervalo agora vai ter um offset, uma deslocação, e vou deslocar uma linha para baixo, ou seja, vou fazer uma deslocação row offset, linha, e vou deslocar 0 colunas para a direita, ok? E neste caso o valor vai se chamar baixo, ok? Para percebermos a lógica da coisa. Então, começo na célula C5 e faço uma deslocação, uma linha para baixo e 0 colunas para a direita. Se eu correr a rotina, tenho então a célula baixo. O mesmo processo acontece com linhas. Eu vou copiar o código, vou arrastar o meu código, range C5, arrastar com o control, não se esqueçam, e vou pôr a referência da linha negativa. Ou seja, agora vou-lhe chamar cima. Se eu colocar a referência da linha negativa, ele avança uma linha para cima. E correr a rotina novamente, temos então cima, ok? Depois vocês podem não mexer na referência da linha e mexer na referência da coluna. Ou seja, novamente, agora vou fazer copy-paste, range C5, offset 0 linhas e 1 para a coluna. Isto vai acontecer que a nossa célula vai se deslocar para a direita. Okay? Valor da coluna positivo. F5, direita. E o mesmo processo. Vou selecionar o meu código, Ctrl, arrastar para baixo, Tab, e agora vou avançar uma coluna negativa, que será então para a esquerda. E então, se eu correr a rotina, temos então coluna avança para a esquerda. Agora, claro que vocês podem fazer deslocações com linhas e colunas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu começar aqui no range A1 e fizer um offset e avançar 7 linhas para baixo, positivo, e 2 colunas para a esquerda, e o seu valor, value, vai ser igual, e vou escrever mesmo a palavra linha 8 e coluna C, ok? Porque é isto que vai acontecer, ou seja, nós vamos parar à linha 8 e à coluna C. Correr a rotina, então estamos na célula A1, andamos 7 linhas para baixo e 2 linhas para, aliás, 2 colunas para a direita. Agora, outro cenário que já não é tão habitual, mas também podem necessitar de fazer. Vou puxar o meu código para baixo, vou só colocar aqui um bocadinho mais, vou avançar só mais uma linha para baixo, linha 8, e agora aqui, em vez de ser o value, vou pôr algo ainda no meio, que é, começo no meu intervalo base, que é a célula A1, avanço 8 linhas para baixo e 2 colunas para a direita, mas depois vou pôr aqui novamente o objeto range e vou selecionar A1, 2 pontos, C1, ou seja, 3 linhas, ok? E aqui vamos ter o valor, value, e esse valor vai ser a palavra valor, por exemplo, ok? Vou correr a rotina. Então o que é que nós temos aqui? Começamos na célula A1, avançamos 8 linhas para baixo, 2 colunas para a direita, e as 3 próximas células, do C até ao E, entre o A1 e C1, vamos colocar a palavra valor. Isto é a função offset a trabalhar, não é? Ou seja, a função offset, aquilo que faz é isso mesmo. Vocês podem dar um intervalo com uma linha, ou um conjunto de células que fazem uma linha, ou um conjunto de células que fazem uma coluna, ok? Bom, e depois também podemos ter, por último, um intervalo que começa com um conjunto de células, por exemplo, A1,
dois pontos, B1, ou seja, um conjunto de duas células. Esse conjunto de duas células vai ser deslocado 9 linhas para baixo e, por exemplo, uma linha para a direita, e o seu valor, value, vai ter a palavra intervalo, por exemplo. Ok? E então, correr a rotina. Temos então o intervalo A1, B1. Esse intervalo desloca-se 9 células para baixo e uma para a direita e preenche o mesmo intervalo, a mesma dimensão de intervalo com a palavra que nós quisermos. Aí está, pessoal, mais um mini tutorial. Alguns exemplos de VBA, hoje com a propriedade offset. Super importante esta propriedade. Vou abordar duas propriedades do objeto que são a propriedade value, mais habitual, e até a propriedade pré-definida do objeto range, e também a propriedade text. Bom, então, sem mais demoras, vou aceder ao Visual Basic Editor e vou colocar aqui um novo módulo. Vou criar um novo módulo e esse módulo vai se chamar propriedades range. Ok, eu vou só colocar aqui alguns valores exemplificativos na célula A1 e nas células seguintes. Ok. Ok. Muito bem. E vou formatar aqui especificamente estas células de uma forma diferente. Por exemplo, a moeda assim e a data vou colocá-la com a data por extenso. Ok, muito bem. E então na célula B1 vamos ver os nossos valores a serem alterados. Muito bem, então aqui na rotina vou colocar valores na coluna B com a propriedade value e na coluna C com a propriedade text, dos quais vão ler a coluna A, sempre ler a coluna A. Então vou começar pelo intervalo B1, cujo valor vai ser igual ao range A1 e a propriedade value, ok? E o range, vamos fazer já os dois, C1 value vai ser igual ao range A1 text, ok? Então vou correr a rotina e temos então B1 e C1, tanto o valor como o texto vão dar exatamente igual. Agora vou replicar este mesmo código, mas vamos escrever na coluna B2, aliás na célula B2 e na célula C2, o valor da A2 e o texto da célula A2. E F5, e ambos os valores também estão alinhados à direita, por isso a propriedade value ou text para o número é igual. Agora, passando para, vou abrir um bocadinho mais espaço, para a célula B3 e C3, que vamos buscar o valor que está no A3 e A3. Value text. Correr a rotina novamente, F5. Então aqui já temos uma diferença, na qual podem ver que o texto na propriedade value está alinhado à direita, por isso é número, normal, mas na célula C3, como é texto, ele está aqui a dar a indicação do valor como texto, ok? Então escrevemos como se fosse texto, não é utilizado para calcular, etc, por aí fora. Depois vamos para o último caso, em que temos a data, ou seja, a célula B4 e C4, os seus valores vão ser iguais ao valor A4. E então, correr a rotina novamente, F5. Temos então, na propriedade value, ou seja, B4, temos o valor data normal, e na célula C4, na propriedade text, temos o texto escrito tal e qual como está na célula A4, mas aqui é mesmo texto, e na célula A4 é formatação numérica, por isso a propriedade text é mesmo o texto escrito como se fôssemos nós a escrever. Aí está, pessoal, mais um mini tutorial com exemplos de VBA, hoje com as propriedades value e text e as diferenças entre elas. Espero que tenham gostado, se sim, coloquem um like e subscrevam o canal, não se esqueçam de praticar e nós vemos em breve num próximo vídeo.